nossa saudação para você, em nome de Cristo Jesus, a nossa única esperança. É uma alegria enorme estar com você em mais uma oportunidade no nosso canal, compartilhando uma mensagem da Palavra de Deus ao nosso coração. Mas antes eu quero agradecer a você que tem orado por nosso ministério. Muito obrigado pelas palavras de encorajamento e não esqueça de continuar comentando apenas os seus comentários no canal, deixando o seu like, divulgando o nosso canal para os outros irmãos da igreja, outros amigos, que alcancemos juntos o maior número possível de pessoas com a mensagem de Deus, não é? Quero convidar você nessa oportunidade para nós juntos meditarmos num texto tão interessante, numa história bíblica tão fantástica que vem trazer uma grande edificação para a nossa vida nesse tempo que nós tanto precisamos da direção de Deus. A oportunidade nessa hora, quero compartilhar com você uma mensagem que está baseada no segundo livro dos Reis, capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, tem uma mensagem interessante para nós, queridos. E o tema da nossa meditação de hoje é o remédio que o povo precisa. O remédio que o povo precisa. Esse trecho da Bíblia Sagrada, do capítulo 22 do segundo livro dos Reis, trata do reinado de Josias. Josias recebe a nação de Israel, o povo de Judá, se torna o rei. E foi um momento conturbado que onde Josias recebeu a nação. O povo estava vindo do comando de seus antecessores, que foi Manassés e depois o seu filho Amon. Esses dois reis, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Manassés chegou a sacrificar, a queimar o seu filho em sacrifício ao deus Moloque. Então um pecado tão grave levou o povo a fazer tanta maldade, recorreu a adivinhos, tantas coisas abomináveis fizeram Manassés e Amon, seu filho. E fizeram o povo abandonar o Senhor. Fez o povo transgredir tudo aquilo que o Senhor pediu que eles não fizessem. Eles acabaram fazendo. Ao ponto que Deus se irou profundamente contra a nação e decretou um castigo severo contra o povo de Israel. Então é nesse contexto que Josias recebe a nação. E Josias diz a palavra do Senhor que ele foi um rei reto, apesar de ainda criança no reinado. Foi um rei que procurou fazer a vontade de Deus. Ele fez o que era correto diante do Senhor. Nessa atitude de fazer o que era correto, nessa intenção de fazer o que era correto diante do Senhor, Josias ele vai começar a restaurar o templo. E nessa restauração do templo, o sacerdote Hilquias, ele encontra um livro, diz a palavra, um livro, e entrega para o escrivão Safã, e Safã lê o livro. E traz esse livro ao rei Josias e lê na presença do rei. Quando Josias percebe que esse livro, houve a leitura desse livro, Josias rasga as suas vestes. Porque Josias percebe que toda aquela escritura lá o povo estava transgredindo, todas aquelas ordens ordenadas naquele livro. Esse livro, alguns dizem que era o Pentateuco, os primeiros 5 livros da lei, né? De Gênesis a Deuteronômio, escrito por Moisés. Então Josias percebe que a nação havia transgredido profundamente, tinha provocado profundamente a ira de Deus. E Josias ele se arrepende dessa maldade, dessa transgressão do seu povo, da sua nação. E Josias se arrepende profundamente. Primeiro, o remédio que a nação precisa, o remédio que o povo precisava para ser curado da sua maldade, da sua enfermidade espiritual, chamava arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de direção. Josias percebe que a nação estava em um rumo totalmente errado, para longe de Deus, distante do Senhor, vivendo na contramão da vontade de Deus. E Josias se arrepende. E quando a gente lê a atitude de Josias, ele começa ordena para que comece a retirar tudo aquilo que não agradava o Senhor no templo.
No capítulo 23, a partir do verso 4, a gente percebe Josias fazendo uma renovação, uma limpeza no templo, uma limpeza no meio do povo, tirando tudo aquilo que não agradava a Deus no meio do povo. É necessário, para ser curada a nação, é necessário ter arrependimentos, queridos. Arrependimento, ele é evidenciado por humilhação. E Josias, ele se humilha diante do Senhor. Foi o próprio Deus que disse, no capítulo 22, o verso 19, o Senhor disse a respeito de Josias. Ele disse, porque o teu coração se enterneceu. Ou seja, a palavra se enterneceu é se arrependeu. E te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. E rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. O Senhor percebeu no coração de Josias um rei totalmente arrependido pela maldade da nação. Josias se arrepende. E esse arrependimento é evidenciado pela atitude de humilhação, pela atitude de choro diante da nação, diante de Deus. Josias chora ali arrependido da maldade que a nação estava cometendo diante de Deus. Queridos irmãos, Deus ele não quer sacrifícios. Deus ele quer arrependimento. Ele quer que o povo dê meia volta. Nós estamos vivendo um tempo conturbado no Brasil, queridos. Nós estamos no país mais idólatra do mundo. No país mais religioso do mundo. As pessoas dobrando a costa para Deus. As pessoas ignorando a existência de Deus. O povo cristão, os ditos crentes, grande parte dos crentes só de nome. Grande parte de crentes buscando a Deus por causa de riqueza. Mas espiritualmente continuam pobres e miseráveis. Crentes buscando a Deus, enchendo igrejas em busca de cura física, enquanto o espírito continua enfermo, doente por causa do pecado. O que nós precisamos na nossa nação, o que nós precisamos no nosso país, nesse tempo tão complicado, tão inseguro, nós precisamos de arrependimento, queridos. A nossa nação precisa se humilhar diante do Senhor. A nossa nação precisa se arrepender diante do Senhor. A nossa nação precisa se voltar para Deus. A nossa nação precisa chorar nossos pecados. Precisamos disso. Nos humilhar diante do Senhor e nos voltar para Ele. Mudança de atitude. Precisamos olhar para a nossa vida como cristãos e ver onde precisamos mudar. Nesse período que nós estamos passando, queridos, tão conturbado no nosso país e no mundo todo, eu quero perguntar para você o que já mudou na sua vida nesse período. No seu momento de reflexão, que atitude você disse, eu preciso mudar aqui? Eu encontro essa falha na minha vida diante de Deus, eu preciso mudar. O que tem mudado em você ultimamente? Ou você está esperando passar esse período turbulento na nossa nação e volta a continuar a viver o mesmo tipo de vida? Quem se arrepende não continua vivendo do mesmo jeito. Quem se arrepende muda de atitude. E o povo mudou. O povo mudou aqui no texto que a gente está mencionando. Diz o texto aqui, diz assim no capítulo 23, no capítulo 22, o verso 3, diz assim: o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a tua alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Olha o que diz o texto: e todo o povo anuiu a esta aliança. Não é só a liderança da nação que precisa. Não é só a liderança da igreja que precisa. Todo o povo, toda a nação precisa se voltar para Deus, refazer o compromisso com o Senhor e se humilhar diante dele. Essa é a cura para a nossa nação, queridos.
Não adianta fazer sacrifícios. Não adianta fazer um jejum, passar um dia se abstendo de alimento. E faz um grande clamor, mas quando passa aquele momento, quando passa aquele dia, a vida continua do mesmo jeito. É tempo de dar meia volta. É tempo de mudança de atitude. É tempo de abandonar a idolatria. É tempo de abandonar o pecado e se voltar para Deus. Idolatria. Aí você pensa, mas eu sou crente, eu não sou idólatra. Será mesmo que você não é idólatra? Para ser um idólatra não precisa ter uma imagem de escultura na sua parede, dentro da sua casa, não é? Mas quantos de nós, quantos dos cristãos, quantos crentes não se empolgam mais com um clube de futebol, não exaltam mais um clube de futebol do que o nome de Cristo, que é a nossa única esperança? Quantos crentes não estão mais ansiosos para que voltem os campeonatos de futebol para assistir na televisão, estão mais ansiosos para que volte o campeonato de futebol nas televisões do que voltar os cultos de volta nas igrejas? É tempo de nos humilhar diante do Senhor, queridos. É tempo de admitir o nosso pecado e nós nos voltarmos para Deus. Queria desafiar você nessa oportunidade para você olhar para o seu coração e ver que tipo de vida você tem levado diante do Senhor. Se volte para Deus. Se arrependa das suas transgressões. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se por onde você tem andado que não tem agradado a Deus. Se arrependa diante dele. E se volte para o Senhor. A nossa nação precisa desse remédio chamado arrependimento. Vamos nos arrepender diante do Senhor da nossa maldade, da nossa transgressão. É necessário chorar o nosso pecado, chorar nossas maldades, mas mudar de atitude. Queria orar por você nessa oportunidade. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, nós não somos nada na Tua presença, Senhor. Mas é por causa do mérito de Cristo que nós estamos aqui nessa oportunidade. Clamando ao Senhor o Teu perdão, Senhor. Perdoa nossas transgressões, perdoa nossas maldades diante do Senhor, perdoa a nossa nação. Nós temos pecado diante de Ti, ó Deus. Pai, nessa nossa oportunidade, em nome de Jesus, sara o nosso coração de toda maldade. Desperta em nosso coração, desperta no coração do Teu povo, profundo desejo de servir, Senhor. Profundo desejo em fazer aquilo que Te agrada. Desperta em nosso coração um nojo pelo pecado, Senhor. Não deixe que tenhamos prazer no pecado, Senhor. Pai, eu oro por nosso país. Tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Traga a cura que nós precisamos, ó Deus. Traga a cura que o nosso planeta precisa diante da situação tão conturbada, Senhor. Eu te peço a Tua bênção nessa hora. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Graças a Deus. No momento é isso, que Deus abençoe. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like no nosso canal aí, não é? Continue divulgando, sendo nosso parceiro nesse ministério de divulgação da Palavra de Deus. Até o próximo encontro nosso, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.